Bom, como prometido, hoje iremos analisar o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o qual diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, rapidamente, vamos ver o modo como o pastor se utiliza desse texto para defender o dízimo e logo em seguida voltamos com a análise. Sou pastor de uma igreja, na minha igreja onde eu pastoreio, tem irmãos que são dizimistas e irmãos que não são dizimistas, e tá tudo bem. A Bíblia diz assim, cada um contribui segundo o que propôs no seu coração. O pastor cita 2 Coríntios 9, 7 para afirmar que Deus ama quem dá com alegria. Mas eu te pergunto, dar o quê e dar a quem? Essas são as perguntas que você precisa fazer. Primeira pergunta, o que eu devo dar? Será que Paulo está falando de dízimo? Se estivesse, ele estaria falando da lei. E o dízimo na Bíblia sempre esteve ligado ao sistema levítico, à produção da terra e ao sustento dos levitas, dentro da antiga aliança. Mas em 2 Coríntios 9, Paulo não menciona a lei, não menciona levitas, não menciona porcentagem fixa e não menciona 10%. O que ele diz é, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade. Se existe porcentagem fixa, não é segundo o coração, é uma obrigação. Paulo está falando de uma contribuição voluntária, não de uma imposição legal. Agora a segunda pergunta, a quem eu devo dar? O contexto começa no capítulo 8 e continua no 9. Paulo está organizando uma coleta para os santos pobres em Jerusalém. E no versículo 9 ele diz, espalhou, semeou, deu aos pobres, a sua justiça permanece. Percebe? O foco não é sustentar a estrutura religiosa. O foco é socorrer os irmãos necessitados. Paulo não está levantando o templo, ele está levantando gente. Então agora reflita. Quando você contribui, você sabe se está ajudando a quem precisa ou apenas mantendo um sistema? Deus ama quem dá com alegria, sim, mas alegria de quê? De aliviar a dor de alguém, de repartir com quem não tem, de viver comunhão real. E aqui fica a reflexão, porque o versículo 7 é lido no púlpito, mas o contexto inteiro quase nunca é. Quem ama a verdade não tem medo do contexto. Agora eu quero que você preste atenção em algo muito sério. Não apenas no que o texto diz, mas em como ele é usado. Pense comigo. A frase, Deus ama a quem dá com alegria, ela é dita exatamente quando? Na hora da oferta, na hora do dízimo, no momento em que a carteira está em sua mão. Não é verdade? Isso não é aleatório. Perceba o efeito psicológico disso. A frase cria uma associação imediata na sua mente. Dar é sinal de que Deus me ama. Dar é sinal de que eu estou agradando a Deus. Mas e se eu não der? O texto não diz. O texto não diz que Deus deixa de amar quem não dá. O texto não diz que quem não contribui é menos espiritual. Mas quando essa frase é colocada nesse momento específico, ela cria uma pressão silenciosa. Porque ninguém quer se sentir menos amado por Deus. Ninguém quer estar fora do grupo dos que agradam. Então, mesmo apertado, mesmo endividado, mesmo sem condições, a pessoa dá. Não por alegria, mas por medo de não estar à altura. E agora eu te pergunto, isso é uma contribuição voluntária ou é uma condução emocional? Repare na sutileza das palavras. Se alguém dissesse que você é obrigado a dar, você reagiria, certo? Mas quando dizem Deus ama quem dá com alegria, a decisão parece livre. Mas emocionalmente você já foi conduzido. E tem mais. Com o tempo essa frase vira condicionamento. Você ouve
que Deus ama quem dá com alegria, e o seu cérebro já entende. É hora de entregar o dinheiro. Um versículo que no contexto falava de socorrer os irmãos pobres passa a funcionar como um gatilho de arrecadação. E agora eu te faço uma pergunta sincera. Se o contexto fala de ajudar necessitados, por que esse texto quase nunca é lido inteiro na igreja? Por que o capítulo 8, que fala da coleta para os santos pobres de Jerusalém, raramente é explicado? Por que o versículo 9, que fala de dar aos pobres, quase nunca é enfatizado? Por que só o versículo 7 aparece exatamente na hora da oferta? Eu não estou pedindo para você parar de contribuir. Eu estou pedindo para você pensar. Porque a fé sem reflexão vira manipulação. E quando uma frase bíblica é usada fora do contexto, no momento exato em que favorece um sistema, você precisa, no mínimo, questionar.